Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Orar a Palavra, alinhar a nossa oração com os princípios, os valores e as promessas de Deus para nós. A Bíblia tem cerca de 7.000 promessas de Deus disponíveis para aqueles que creem, para aqueles que confessam a sua fé em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. É certo que provavelmente nós não vamos ter tempo de vida para vivermos todas essas promessas. Muitas também não são promessas individuais, são promessas coletivas. Mas existe uma que é certa e já está garantida e resolvida. A promessa do nosso Salvador, aquele que viria para nos salvar, nos redimir, nos dar de novo a chance do relacionamento com Deus. Jesus Cristo morreu na cruz para que nós fôssemos restaurados em nosso relacionamento com Deus. Desfrute disso. Essa é a maior de todas as promessas e já se cumpriu. Receba na sua vida em nome de Jesus. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar, como sempre faço, a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também te convidar para, nesse momento agora, ler comigo a palavra de Deus. Isso, fazer uma leitura das Escrituras. E o texto que o Senhor nos dirigiu hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos, vamos ler comigo essa palavra, se não se preocupe, esse texto vai estar com a referência disponível aqui na descrição do vídeo para a sua conferência. Então, assim está escrito a palavra de Deus. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez esse seja um dos versículos mais importantes para o desenvolvimento da nossa fé e da nossa caminhada com Deus. Transformar a nossa mente. Deus, ele se preocupa em vários textos da palavra com aquilo que passa na nossa cabeça. Porque a nossa mente é de onde todas as coisas vão surgir na nossa vida. É aqui, nosso pensamento, as nossas convicções, o nosso intelecto, a nossa razão é que vai direcionar as nossas decisões, é que vai direcionar as nossas escolhas, a nossa fé e tudo mais que nós precisamos tomar de decisão. E aqui o apóstolo Paulo nos exorta a sermos transformados, e transformados conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que Deus nos chamou para sermos transformados. Porque existem padrões mentais que são expostos, oferecidos, incutidos na nossa mente pelo mundo. O mundo, ele está caído, o mundo é perdido, ele jaz no maligno. E o mundo que eu estou dizendo é essa estrutura, esse sistema mundano cheio de pecado, de corrupção, cheio de mentiras, de engano. Um mundo onde o que prevalece é a lei do mais forte, o que prevalece é a lei daquele que tem mais poder, daquele que tem mais persuasão. Ou seja, de uma certa forma, nós já partimos a nossa existência desse padrão mundano, porque nascemos neste mundo. Mas a proposta da palavra de Deus é uma transformação da nossa mente. Existem aqueles ditados que dizem assim: a pessoa saiu da roça, mas a roça não saiu da pessoa. Fulano saiu de tal lugar, mas o lugar não saiu dele. Então, é mais ou menos isso que acontece quando nós somos expostos às Escrituras. Muitas vezes nós queremos viver aquilo que é a vontade de Deus, mas existe ainda muitos pensamentos, muitas atitudes que são mundanas, que são fundadas na doutrina totalmente errada e pecaminosa do mundo. Quando nós mentimos, enganamos, trabalhamos apenas com o nosso interesse egoísta, mesquinho, quando o nosso
caráter não foi transformado pelo poder de Deus. E aqui existe uma proposta da parte de Deus para nós, de nós deixarmos ser transformados pelo poder de Deus. A palavra de Deus é essa chave que vira a nossa compreensão, a nossa leitura do mundo e das coisas a partir da palavra de Deus. Então, quando nós olhamos esse texto, ele diz assim, olha, que nós devemos transformar pela renovação da nossa mente. É uma mudança de mente. Para quê? Para que nós possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para que nós possamos viver de fato essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é preciso que haja uma mudança na nossa mentalidade. A nossa mente precisa ser transformada. Precisamos passar por uma transformação que Deus realiza em nós. A vontade de Deus é sempre boa. Deus nunca falha em absolutamente nada que Ele propõe para nós. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Só que nós ainda estamos, como eu disse, contaminados por um pensamento, uma maneira de ver a vida completamente mundano. E precisamos mudar isso a cada dia. Mas precisamos mudar como? Com um processo de substituição. Ou seja, a transformação da sua maneira de pensar. E como que eu faço isso? Pela fé. Aquilo que a palavra de Deus nos orienta se torna a nossa regra de fé e de prática. A Bíblia, a palavra de Deus, se torna a nossa regra de fé. Então nós vamos mudando, nós vamos fazendo esse intercâmbio daquilo que era a nossa forma de pensar no passado para uma nova forma de pensar. A palavra diz assim, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que enganava, não engana mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que era ranzinza, arrogante, se torna humilde. Aquele que era altivo e não permitia que absolutamente ninguém tivesse mais razão do que ele diante de qualquer coisa, se torna aquele que dá razão para Deus, que reconhece que Deus e a sua palavra sempre têm razão. Mas essas mudanças, elas não acontecem apenas por um movimento do nosso comportamento. Muitas pessoas pensam que a fé cristã, a nossa conversão ao Evangelho, ela é uma mudança simples de comportamento. Nós comportávamos de uma forma e passamos a comportar de outra. Na verdade, é muito mais profundo. A mudança e a transformação que o Evangelho realiza na nossa vida, ela vai ativar e modificar todo o nosso sistema de crenças, de valores, e são as bases mais profundas do nosso ser e da nossa existência. Os nossos valores, quando eles são alterados, quando as nossas crenças primárias elas são alteradas, a nossa maneira de pensar muda, as nossas emoções são modificadas, a nossa maneira de tomar decisões ela muda completamente. Quando nós conhecemos o Evangelho e a palavra de Deus ela entra no nosso coração, há um milagre que acontece e o nosso caráter é transformado. Veja bem, a palavra caráter, ela vem daquilo que é rígido, aquilo que é base forte, sólida. Mas a palavra de Deus, ela vem para transformar essas bases mais sólidas e fortes da nossa existência. E como que a palavra faz isso? Ela implanta em nós novos valores. Valores de paz, de vida, de amor, de graça, de perdão, de família, valores que talvez para nós eles existiam, mas de uma forma muito superficial, de uma forma muito vulnerável, valores que nós até conhecíamos, mas eles não tinham tanto peso para nós, porque quando nós estamos no curso deste mundo, ou seja, influenciados pelo sistema mundano, nós corremos o risco de ter os nossos valores muito corrompidos pelo interesse, corrompidos pelo dinheiro, corrompidos pela corrupção, corrompidos por uma série de fatores. Muitas pessoas se permitem corromper
porque não tem a base rígida dos seus valores firmadas no Evangelho. Mas eu quero te encorajar hoje a buscar entender o que é essa transformação. Deus, ele transforma a nossa existência. Deus, ele muda a nossa vida. A fé cristã é a fé que reconhece que o homem pode mudar. Se nós, como cristãos, não acreditarmos na mudança das pessoas, a nossa fé é praticamente vã, porque o que de fato o Evangelho faz é transformar a vida das pessoas. E transformar para quê? Para que nós somos transformados? Para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mas para nós experimentarmos, para a gente desfrutar, para a gente se apropriar disso, é uma mudança que vai acontecer na nossa mente. Porque se a gente vai se encontrar com os valores da fé cristã, do Evangelho, da Palavra de Deus, com a mente mundana, caída, corrompida, nós não vamos conseguir. E aí muitas pessoas vão cair naquela situação. É muito difícil a caminhada cristã, é muito difícil servir a Deus, é impossível fazer as coisas que a Palavra de Deus diz que é para fazer, mas a verdade não é essa. O que é de verdade é que a nossa mente precisa ser transformada. E quando Deus transforma a nossa mente, a maneira de nós olharmos para as coisas, a maneira de nós sentirmos, a maneira de nós nos relacionarmos com as coisas muda completamente. E aí, de fato, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e agradável da parte de Deus vai fazer todo sentido para nós e vai se encaixar na nossa existência. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Ele deu ao ser humano uma mente extraordinária, capaz de reconhecer tudo que é feito, reconhecer a sua própria identidade, reconhecer que existe um Deus e, sobretudo, ele deu a capacidade da nossa mente de ser transformada, de mudar completamente. Então, essa é a minha proposta para você hoje. Deixe que a palavra de Deus renove, transforme pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai querido, eu quero apresentar diante do Senhor a vida de cada pessoa que está comigo até agora aqui nesta mensagem. Deus, traga uma mudança de mente, porque tudo, Senhor, que queremos é viver a bondade do Senhor, a perfeição das Tuas promessas, Pai. Vivemos, Deus, aquilo que é agradável, que vem da parte do Senhor e que muitas vezes nós não conseguimos experimentar. Mas que o Senhor venha transformar a mente e o coração de cada pessoa que está recebendo essa mensagem, para que haja desfrute, alegria diante do Senhor, que ela possa desfrutar da Tua presença, das Tuas ricas bênçãos, daquilo que são os valores do Teu reino, daquilo que são os princípios do Teu reino, daquilo que são as promessas do Senhor. Pai, promove agora no coração e na mente de cada pessoa uma mudança, uma metanoia, uma transformação, Pai, profunda, intensa, irreversível, para que elas possam, Pai, cada uma delas, viver o novo do Senhor, um novo nascimento, uma nova experiência de existência nessa terra, visando a uma eternidade planejada, pronta e perfeita para que nós estejamos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo. Alguém precisa receber essa mensagem, você é esse especial canal de Deus para isso. E fique com meu forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.